Você já se decepcionou com alguém? Isso lhe trouxe sofrimento? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos ver como a palavra de Deus pode nos ajudar quando estamos decepcionados. Em Mateus capítulo 26, no verso 31 e 32, nos diz assim: Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Jesus sofreu uma grande decepção. Os seus amigos, os discípulos, deixaram ele no momento mais difícil da sua vida. Toda decepção machuca, mas o desapontamento causado por amigo, irmão, por um amor, nos machuca ainda mais. Devemos encarar a decepção com ânimo e força. Parece impossível agir assim, mas não. Depois de tudo que Jesus fizera pelos discípulos, tudo que ele ensinou para eles, tudo que eles passaram juntos, de tudo que eles viveram, no momento mais importante eles o deixaram. Enquanto o mestre orava e agonizava no jardim do Getsêmani, eles dormiam. Enquanto ele era preso e agredido, eles fugiram. Jesus foi capaz de transformar aquela decepção em vitória um tempo depois. Superou aquele desapontamento que teve com seus amigos. Cristo sabia que seria preso, crucificado e que eles o decepcionariam. Em Mateus 26, no verso 31 que lemos, ele diz: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus sabia porque isso estava previsto pelo profeta Zacarias. Ele sabia o que o esperava: a decepção, a calúnia, a agressão, a vergonha, a humilhação, o sofrimento, a dor e finalmente a cruz. No verso 32 ele diz: Depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Ele não disse, se eu ressuscitar. Ele sabia que iria ressuscitar porque sabia que Deus podia transformar derrotas aparentes em vitórias incontestáveis. Devemos estar cientes, meus irmãos, de que o desapontamento é uma das possibilidades em nossos relacionamentos. Quantas vezes não desapontamos a nós mesmos? Podemos também desapontar os outros, o marido, a esposa, o filho, a filha, o pai, e sermos desapontados por eles. Se vivermos para ter o reconhecimento de Deus, então a nossa vida começa a ter um novo significado. Em Colossenses capítulo 3, no verso 23, diz assim: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Existe um antigo conto árabe que fala de um homem, um viajante, que onde ele parava, e ele andava com um saco de sementes, onde ele parava, ele colocava a sementinha, plantava uma semente. E algumas pessoas diziam: as sementes vão levar muito tempo para germinar e as árvores ainda muito mais tempo para crescer. Não importa, dizia o homem, basta-me a alegria de saber que um dia um viajante, assim como eu, encontrará uma sombra aqui para repousar. Você nem receberá paga por isso, nem menos reconhecimento desses viajantes, dizia outros. E aquele homem dizia: tampouco isso me importa. Eu sei o que fiz, em que ajudei, o que dei de mim. Contribuí para tornar o mundo um pouco melhor. Fazemos o bem para receber agradecimentos dos homens, ou fazemos simplesmente porque nós temos satisfação em fazê-lo. Se os nossos olhos estiverem firmados em Deus, e neles brotarem lágrimas de decepção por alguém ou por alguma pessoa, saiba que Deus pode enxugar estas lágrimas, porque Ele é o único que não pode e não vai nos decepcionar. Então vem a pergunta: o que fazer quando eu sofrer a decepção, quando alguém me decepcionar de uma expectativa que eu tinha e que fui frustrado? A primeira coisa, encare a decepção com a disposição de perdoar. Jesus enfrentou a decepção com a disposição de perdoar. Se estivéssemos no lugar de Jesus, é bem provável que nós pediríamos aos discípulos para nos pedirem desculpas. É comum esperarmos que os outros ou os ofensores nos procurem para pedir perdão. E é aí
que ficamos esperando um pelo outro. Ninguém quer se humilhar, ninguém quer dar o braço a torcer, e assim corremos o risco de esperarmos por muito tempo e talvez para sempre pelo perdão. Em Hebreus capítulo 12, verso 15 diz: tenham cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Por isso que no verso 32 Jesus disse para os discípulos: depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Dizer aos discípulos que se encontrariam com eles na Galileia era o mesmo que dizer que tudo seria como antes, que nada mudaria, que entre eles não ficariam sequelas das decepções que houve entre Jesus e os discípulos. Porque fora na Galileia que Jesus fez a pesca maravilhosa, o sermão da montanha, a multiplicação dos peixes, a transfiguração. Ali eles se sentiam à vontade, em casa. Uma relação pode se tornar melhor do que era antes de ser abalada pela decepção. Sim, é possível, se fizermos o que Jesus nos diz em Lucas 17, 3 e 4, que ele diz assim: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes ao dia, e no mesmo dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Por que deveria eu, então, perdoar o meu ofensor? Você talvez esteja se perguntando. Mas a pergunta correta não é essa. A pergunta correta é, por que carregar contigo o peso de não perdoar? O remédio para a decepção que temos com as pessoas é o perdão. Faça como Cristo. Se alguém te decepcionou, olhe para ele como um pecador, como alguém que, assim como você, também falha. E depois de recomeçar o relacionamento pelo perdão, ambos devem olhar para Cristo, pois ele nunca nos decepcionará. Lembre-se das palavras de Jesus. Ele não está te pedindo para você perdoar o seu ofensor. Ele está te dando uma ordem. Se você é discípulo dele, perdoe. E assim eu tenho certeza que as decepções que os homens vão causar ao seu coração terá cura através da ordem de Cristo, que é perdoar e às vezes relevar aquilo que aconteceu, perdoando o seu ofensor. Que Deus te abençoe e que, ao longo da vida, quando vier a decepção, você encontre a solução no perdão. Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família.